Deus mandou? Deus está nisso? O meu sim não é para o homem, o meu sim é para ele. Até porque, se no processo o trem não sair do jeito que eu imaginei, eu sei que ele está no processo e que no final vai dar tudo certo. Então, primeiro é isso. Fazer este voto com Deus. Dar o seu sim para ele. Não é para homem, não é para suas vontades, não é para seus desejos, é para ele. Depois, você age de forma intencional. Por isso que eu falei assim, eu imito o sanguíneo. É verdade. Qual é a melhor maneira de você vencer um mau hábito? Criando outro. Isso é neurociências. Então, se eu quero criar outro hábito, eu preciso olhar para aquilo que eu quero ser e preciso ser e começar a fazer igual. Mesmo que seja de forma intencional. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do GraceCast. Hoje o nosso tema será muito especial e vamos falar sobre os temperamentos humanos. Só que temos uma convidada muito especial aqui conosco que vai tratar e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre os temperamentos. Antes de começar, eu queria que a Fernanda ela se apresentasse para a gente entender um pouco sobre você e entender um pouco também sobre os temperamentos. A Fernanda Boaventura está aqui conosco, uma maravilhosinha. Cheguei. Que alegria estar aqui com vocês. Já estou me sentindo íntima em casa. Sim, é assim mesmo. Ela é sanguínea, mas eu que fico imitando sanguíneos, assim, ó. Aqui, ó, agitação. Que bom estar aqui, muito obrigada. Afinal de contas, a gente veio de Brasília, né? Para estar aqui com vocês. Eu estou muito honrada com o convite, com a confiança. Graça e paz aí a todos que nos acompanham. Bom, quem é a Fernanda? É tão difícil responder, né? Apesar da gente falar em autoconhecimento, é tão difícil responder. Bom, o que me define, a minha identidade é a filha amada de Deus. Glória Então, a se Deus. eu tivesse que resumir quem é a Fernanda, é a filha amada de Deus. Eu ainda coloco um adendo aí, vocês que me perdoem, mas eu sou a preferida. Roubando títulos aqui, hein? E eu tenho feito algumas coisas para o Senhor, pela honra, pela misericórdia dele mesmo, pela bondade dele, né? Eu sou neurocientista de formação, fiz biologia lá atrás, conheci os temperamentos, eu tinha 19 anos, eu já tenho 42, então tenho uma longa caminhada com esse assunto. Sou a terceira de 4 filhas. Uau. E tenho 2 livros escritos, né? Os 4 Temperamentos e a Espiritualidade, que veio com um presente de Deus mesmo para as minhas mãos, porque aqui a gente lembra que nós temos um temperamento, mas que nós não somos esse temperamento, né? A gente está aqui para amadurecer e para chegar à estatura perfeita do varão perfeito de Cristo. Então, esse livro tem esse propósito de falar sobre esse assunto, porém, não nos deixar ali descansado, porque esse é meu temperamento. Não, a gente precisa avançar. E os temperamentos e o casal também, que é um livro para casamento, para casais, para resolver aqueles probleminhas que a gente tem de não compreender por que o outro é tão devagar, ou por que o outro é tão acelerado, por que fala tanto, por que não fala nada. Então, esse livro também foi um presente de Deus e é para casal. Hoje nós temos também uma formação que eu descobri que a Flá é, né, analista de temperamentos. Sim. Nós formamos mais de 500 analistas já no Brasil, fora do Brasil, certificadas pelo MEC. E sou a mãe da Aurora, esposa do Vitor Boaventura. Congregamos na Sara Nossa Terra. E é isso um pouco que eu tenho feito para Deus. E estar aqui com vocês é uma honra. Obrigada. Fê, como que você se interessou pelos temperamentos? Vem logo num lugar que é muito individual, muito pessoal, né? Eu, terceira de 4 filhas, cada uma tem um temperamento lá em casa. 4 meninas? 4 meninas. Uau. E 1 ano de Já diferença. foi do segundo UAU. Piadas internas aí, pra quem entendeu. E aí eu ficava me comparando demais, principalmente com a sanguínea, que era a caçula. E eu falava, gente, Parecida, ela é tão divertida, as pessoas... É tão legal estar na presença dela e eu não tenho assunto para nada. Eu sou tão sem graça. Parecia que eu não gostava de nada. Sabe aquela coisa muito... né? Você vai me entender, né? Isso foi desde a infância? Sim, eu lembro com 12 anos, 13 anos, naquela época que você quer chamar atenção e já fazer esse tipo de análise.
descobri que eu era fleumática, eu tinha 19 anos, fazendo um teste numa escola de dança. E aí, de lá pra cá, eu me apaixonei por pessoas. Eu não fiquei só nesse assunto. Eu fui descobrir antropologicamente, filosoficamente, tudo que o estudo e o conhecimento milenar já tinha sobre gente. E de lá desse período, então, eu continuei estudando, fui fazer biologia, e aí toda a minha história se desenha para compreender o ser humano naquilo que ele é, com Cristo, principalmente. E eu me dediquei a isso desde os meus 19, praticamente. Então, foi nesse lugar aí, um lugar de comparação, de achar que eu não era tão legal quanto outras pessoas. Você comentou sobre essa questão da espiritualidade também, né? Que anda junto. Como que a gente faz? Porque eu sempre ouvi, eu sou curiosa, né? Fez todos os testes da internet, descubra qual animal você é. Descubra quem você é aqui, faça aquele das 12 personalidades, enfim. Sempre fui muito curiosa quanto a isso. Mas muito pouco ouvi falar sobre espiritualidade ligada a isso, né? Sim. Como que a gente lida com temperamento, cristianismo, a mulher cristã? Dá para conectar, então, uma coisa na outra? Eu não digo nem que dá, eu digo que deve. Sabe por quê? Toda vez que a gente encontra um conhecimento e esse conhecimento se distancia do Criador, do homem, você está tirando ele do centro como Criador e está colocando o homem no centro. Logicamente, isso vai incapacitar, porque o homem ele não tem capacidade de se sustentar por si só. Nós precisamos do nosso Criador ali como influência. Então, e é uma crítica que eu faço, inclusive, à psicologia hoje, que quer fazer exatamente isso. Não traz religião, não traz Bíblia, não traz nada, por quê? Porque a gente precisa focar na ciência. Só que se eu estou falando de ser humano, não tem como eu falar de ser humano e não trazer essa origem. Nós temos uma origem naquele que nos criou. Então, quando a gente traz esse tema do autoconhecimento, fundamentado pelo estudo milenar, pela simbólica, né? Pela ciência da simbólica, e conecta a espiritualidade, aí você vê finalidade. Porque se não traz, você é sanguínea, por isso que você é assim. Você é fleumática, por isso que você é assim. Tá, e tá determinado? O que eu faço com essa informação? E está muito neste lugar hoje, transtornos, diagnósticos e todas as outras coisas que a gente tem acompanhado aí sobre o ser humano. Não dá finalidade. Parece que você foi rotulada e está determinada a lidar com isso como uma condição, até como uma identidade. E o processo de trazer a Bíblia, de trazer a espiritualidade, é te dar meios para você não ficar paralisada aí. Você não é o seu temperamento, você tem um temperamento, mas você tem toda uma jornada de construção na sua personalidade. Ai, que lindo. É engraçado que nós, seres humanos, eu falo, né, pelo menos minha opinião, vejo que a gente quer sempre dividir tudo, né? Tudo. Então, essa é a profissional Ana, essa é a esposa Ana. Então, mas quem eu sou pessoalmente é uma coisa e tal. E na igreja, muitas das vezes, a gente acaba fazendo isso, né? Então, essa sou eu no ministério, essa sou eu como irmã em Cristo. Sendo que o ser humano não dá para você dividir dessa forma, né? Nós somos todos muito complexos. E muitas das vezes, comecei a ouvir, até recentemente, né? Você não é o que você pensa, e a gente pode afirmar agora, né? Você também não é o seu temperamento. Isso. Você vai muito além disso. Isso acho que é extraordinário, porque eu sempre me vi como a que fala demais, dá bola fora o tempo todo. Quando vê, já escapou. Faz piada fora de hora, né? Hoje eu tô muito menos. A gente tava conversando esses dias, né? Eu falei, como eu sabia que ela já tinha a formação, especialista nos temperamentos. Eu falei, Flá, é tão diferente, porque eu olho pra trás, eu falo, nossa, a Ana de antes, ela era bem espoleta. E hoje eu me vejo tão assim... mais dominada, né? Centrada. Tem dia que eu não quero falar com ninguém. Eu falo, nossa, que esquisito, parecendo meu marido. Amadurecimento. E aí ela comentou sobre isso, né? Então, não tem como dizer você é só isso, né? É um conjunto de coisas, né? A gente realmente não pode rotular o ser humano com uma coisa só, com uma coisa que ele faz ou com uma coisa que ele aprende ali. Antes da gente só seguir, como você falaria brevemente para quem não é muito familiarizado com o tema temperamentos? Como que você falaria, assim, sobre cada um deles? Quais são e uma pincelada sobre eles? Tá. O temperamento, ele é uma ferramenta. E é por isso que eu fico batendo na tecla que ele não é um diagnóstico.
Ele não te define, tá? Então, ele é uma ferramenta terapêutica. O que ferramenta faz? Acelera o nosso processo. Então, o temperamento, ele tem essa finalidade de acelerar o nosso processo de autoconhecimento, para que, a partir disso, eu decida ser melhor do que eu tenho sido. Porque, quando falamos em temperamento, falamos de forças e fraquezas. Então, eu, ao compreender quem eu sou, potencializo todas as minhas fortalezas e domino as minhas fraquezas. É para esta finalidade a identificação da sua natureza. Se não for para isso, não vai te adiantar de nada descobrir qual é o seu temperamento. Então, a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu tenho responsabilidade agora de, assim como você compartilhou aqui, então, antes eu era sem noção, falava sem pensar, agora eu não posso mais. Agora eu já sei que eu preciso me dominar, porque isso pode resvalar nos meus relacionamentos e até na minha construção de vida que eu quero, onde eu quero chegar. Você entende? Que agora você... Nossa, então é por isso. Explicou? Parte para superação, parte para amadurecimento. Então, quando a gente fala em temperamentos, é forças e fraquezas que são inerentes ao ser humano, ou seja, são inatas. Você já nasceu com o teu temperamento. E o ser humano não é só temperamento, nós temos personalidade, nós temos caráter, crenças, toda a nossa estrutura familiar influencia em quem nós somos. Mas a nossa natureza, ela é só uma. Então, o nosso temperamento está ali como um solo, como uma base. O primeiro degrau de quem você é o teu temperamento. E como é que você descobre se os seus comportamentos estão partindo do teu temperamento? Quando esse comportamento é instintivo, é impossível, ou seja, não pensei, fiz, é confortável para mim ficar desse jeito, tudo que é natural para você, confortável, natural, sem esforço, tá partindo do teu temperamento. Gente, se eu soubesse disso antes, eu tinha dado muito pouquinho trabalho pro meu pastor. Ai, mas eu amo que a gente é assim, às vezes a gente é a nossa essência, né? E tá tudo certo. Só que quando a gente se conhece, a gente tem maior domínio. E lógico, eu utilizo de uma maneira mais intencional. Então, às vezes, o fleumático, ele precisa mesmo dessa calmaria. Então, intencionalmente, eu sei que eu vou dominar isso pra quê? Pra que eu não fique no mesmo lugar. Tá? Então, olhando para isso, nós temos 4 temperamentos: fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Esses 4 temperamentos possuem forças e fraquezas, e eu divido, sempre que eu explico por 2 perguntas. Primeira pergunta: qual a tua velocidade de reação? Como assim, Fernanda? Você, olhando lá para trás, principalmente lá na infância, foi uma criança mais inquieta, mais agitada, mais falante? Seus pais sempre lembram de você na infância como, meu Deus, como você me deu trabalho? Né? Porque não parava quieta, não parava de falar, queria estar em todo lugar ao mesmo tempo, muito rápida, no sentido de fazer tudo, né, numa agonia sem fim. Era aquela criança que realmente o pai sentava na cadeira, virava as costas, já estava em pé de novo. Né? Essa é a criança que tem uma velocidade de reação rápida. E por que eu falo da infância? Porque hoje você tem personalidade, tem caráter, e isso tudo está em você. Então, para filtrar caráter e personalidade e olhar só para o temperamento, vamos lá para a infância. Então, se você responde sim, eu fui essa criança, você faz parte do time dos quentes. Você só pode ser sanguínea ou colérica. Se você foi uma criança mais quietinha, observadora, analítica, sentava e ficava, seu pai sempre refere-se à sua infância como, imagina, você nunca me deu trabalho. Você sempre foi obediente, sempre foi quietinha. Todo mundo gostava de ficar com você, que você nunca dava trabalho. Se os seus pais têm esse tipo de narrativa a seu respeito na infância, você faz parte do time dos frios. A sua reação é lenta, você pensa para falar, pensa para dizer, pensa para fazer, pensa para tudo. Porque a reação em você demora para aparecer. E você tem uma qualidade, você é uma pessoa de baixa interação. Você não é uma pessoa que precisa falar. Você fala, mas se ficar calada, não te afeta. Você entende? Que é o oposto ao quente. Então, a gente tem esses 2 polos que são extremos. Então, se você disse sim, a minha reação é mais lenta, eu fui essa criança quietinha, até hoje eu sou um pouquinho mais lenta. Então, você faz parte do time dos frios. Só pode ser fleumática ou melancólica. Então, antes você tinha opção para 4, agora você só tem opção para 2. Mas você só tem um temperamento. Que isso? Eu fiz o teste, eu tenho 2, eu tenho 3, eu sou um pouco de cada. É a nossa defesa. Claro que não é pacífico, né? Você vai ler vários livros, várias pessoas que vão defender o diferente disso, mas a minha defesa é essa. E por que a minha defesa é essa? Porque o dono do assunto, o Hipócrates, que é o pai dos 4 temperamentos dessa teoria, que nasce no século IV a.C., ele já disse isso.
que a nossa natureza é o excesso de um humor, de um líquido no nosso corpo, que biologicamente vai nos dar inclinações. Então, se o pai do assunto me disse isso, por que eu vou fazer uma narrativa diferente? Ah, não, porque faz sentido, porque eu tenho 2, porque eu me pareço. Não, é que você vai sendo construída ao longo da sua trajetória. Mas a sua essência, olhando para a infância, é só uma. Então, olhando para esses 2 polos, agora a gente vai para a próxima pergunta e você vai descobrir a sua natureza. O quanto de emoção está registrado na sua alma, né? Na sua vivência de vida, de todas as suas experiências negativas e positivas que você teve. Explica. Vou explicar. Tem pessoas, e faz parte de um grupo, e esse grupo é o grupo dos secos, que ao rememorar uma história, ela sente a emoção daquele momento lá de trás. Então, você fala assim pra mim, Fê, há 10 anos, eu tive uma situação assim, não gosto nem de lembrar, que já me dá raiva. Você entendeu que há 10 anos, ela só pra me contar a história, a emoção volta, e volta com a mesma intensidade que ela viveu lá? Isso quer dizer que esta emoção está registrada de forma profunda no interior dessa pessoa. Isso não é rancor, isso não é ressentimento, isso não é falta de perdão, é memória. É a forma como ela reage àquilo? Não é a reação, é o quanto fica registrado a situação dentro dela, tanto a positiva quanto a negativa. Você entende? Então, ela vai contar uma história, ela é recheada de detalhe. Ela lembra a música que tocava, a roupa que ela usava, como é que foi reviver aquilo, como é que foi pensar naquele momento, e aquilo está vivo dentro dela. Então, logo, tende a ser uma pessoa de padrão rígido nos seus comportamentos. Ou seja, o combinado não sai caro. Então, para mim é o seguinte, era 10, não era 10 e 2. 10 e 2, você já está atrasado. Não, mas veja, eu atrasei. Já está atrasado. É uma pessoa que tem mais dificuldade de flexibilizar. Se nós combinarmos que era amarelo, por que você veio de laranja? Ah, não, porque só tinha essa. Poxa, mas eu não te avisei? Vocês conhecem gente assim? Sim. Então, isso é temperamento. E quando a pessoa se entende assim, ela fala, uau! E às vezes não é que eu seja, mas eu entendo que a minha mãe, que o meu pai, que o meu marido, eles funcionam assim no mundo. Sim. E eles sofrem porque eles são mal compreendidos no lugar de deixa de ser chato, você é muito implicante, você é muito rancorosa. Não é rancor, é temperamento. Então, quando a gente olha para essa pergunta, se você diz, eu sou essa pessoa, se fizer alguma coisa comigo, dificilmente eu vou esquecer. Eu vou te colocar num bloquinho lá da justiça divina, vou orar pela sua vida. Tá tudo bem, irmã, mas aqui, você não tem mais acesso àquilo que você tinha na minha vida depois que me ofendeu, porque eu te posiciono num lugar diferente para mim, isso é temperamento. Então, se você diz sim para isso e falou, não, eu sou quente, eu sou uma reação rápida, e é memória profunda, você é colérica. Se você eu tentando identificar. Eu falei, acho que eu não tenho tanto detalhe assim da minha vida, eu esqueço. Se você é reação lenta e tem memória profunda, melancólica. Mas tem o oposto, né? Que é aquela pessoa distraída, avoada, esquecida. Vai contar a história, nunca lembra de detalhe nenhum. É sempre muito amplo. Como é que foi? Foi maravilhoso. O que aconteceu? Foi ótimo. Quando você aperta um pouquinho mais, me conta o detalhe. Aí ela fala, Flávia, me ajuda aqui. Como é que foi mesmo? Né? Porque você está muito mais interessada. A gente que está nesse time dos úmidos, que eu também estou nele, a gente está muito mais envolvida no aqui e agora. Sim. Então, nós estamos imersas aqui. Se eu sair daqui, eu vou viver outra história. Eu não estou tirando fotografia desse momento, como os secos ficam, porque eles querem trazer isso para dentro. A gente não. A gente quer viver outras coisas. Então, faz parte da nossa natureza. É aquela mulher que levanta para beber água e volta com sede. Justamente por quê? Porque foi distraindo ao longo do caminho. Então, a gente vê que tem os polos opostos. E quando a gente compreende que pessoas são diferentes, eu melhoro o meu jeito de te ver, de te enxergar. Porque antes era assim, deixa de ser avoada, desinteressada, ou então deixa de ser cri-cri, você é muito sistemática. A gente para de fazer esse tipo de crítica e a gente entende, nós não somos iguais. E é bom ser como você, porque eu aprendo com você. E eu também posso te ensinar sendo eu como eu sou. Então, olhando para esses dois polos, são também extremos, e quando a gente olha para essa memória que é superficial, ela existe, mas ela é superficial. Você conta a história, não vem a emoção. Ah, eu lembro, é mesmo, foi, é verdade.
mas você não sente raiva de novo, você não sente alegria de novo, ela só tá ali. Aquela memória existe. Então, se você respondeu sim para essa memória superficial e é uma velocidade de reação rápida, você é sanguínea. Então, inquieta, falante, mas rapidamente passa dentro de você. Você é mais flexível. Você tende a relevar a ofensa com mais facilidade. Perdoa fácil, né? Não é falta de perdão. É relevar mesmo assim. Ela fez isso comigo mesmo, mas deixa pra lá. Né? Vida que segue. E se você respondeu que é lenta, né? A reação é lenta, você faz parte do time dos frios. Mas tem também memória superficial, você é fleumática. Então, eu falo que é a cruz dos temperamentos, que a gente divide em 2 perguntas e vai fazendo essas associações para você se encaixar. Sempre olhando lá para tua infância. Fê, eu fui essa criança, mas hoje eu sou completamente diferente. A tua infância define a tua natureza. E ponto. Nossa, que aula, que aula, que aula. Rapidinha, tinha que estar o quê? Tinha que ter ido no nosso encontro, né? É verdade. Sim, com certeza. É verdade. Não, eu já fico pensando aqui, né? Refletindo, falando, já me vi nessa situação, já me vi nessa. A Watts falou de falar, né? Tinha necessidade de falar. Menina, o desafio pra mim no podcast, principalmente quando vem pessoas, ou até quando tá eu e a Flá, é eu só concordar com a cabeça. Pra não vazar o áudio do microfone, porque eu fico, entendi. Fica se segurando. E a Flá, ela escuta numa calmaria, quieta, não fala E não é bom esse equilíbrio? Você imagina Nossa, se demais. fossem 2 assim? Isso aqui não ia funcionar, não. e você O imagina- Everton ia ficar maluco. E você imagina se fosse 2 assim? O entrevistado... Ia ficar perdido. Ia ficar acelerado também. Ai, Deus é perfeito demais, gente. Deus Eu amo, é. eu amo. Falando em Deus, agora Deus é tudo. Como que a gente conecta agora esses desafios, né? Do quente, do frio, ali, essas memórias, a forma como a gente se conecta com tudo isso e a nossa vida espiritual. Porque, como crentes, não podemos deixar de falar sobre isso. E aqui é o Gracecast, né, galera? Temos que falar sobre vida cristã. Sim, com Nosso certeza. objetivo é fazer com que as mulheres possam ter um espaço onde elas consigam crescer espiritualmente. Eu acho que nada mais justo do que trazer uma autoridade no assunto para falar sobre isso pra gente. Sim, amém. Vida espiritual e temperamento, né? O temperamento, ele não determina nada, mas ele influencia tudo. Então, às vezes, a gente vou pegar um ambiente de culto, e a gente tem lá os 4 temperamentos, né? Porque todo ser humaninho tem temperamento, com exceção de Cristo, porque é perfeito. Eu não acredito. Cristo era equilibrado. Era uma das perguntas que eu ia falar. Eu já sei. Eu vou adiantar, mas essa eu quero saber. Eu vou deixar ela responder. já. Aqui. Quando a gente fala num culto, tá lá os 4, né? Tem lá uma pessoa de perfil colérico, uma pessoa de sanguíneo, uma pessoa melancólica, uma pessoa fleumática. E tá aquela adoração. Naturalmente, se a pessoa está só sendo conduzida pelo temperamento dela, o fleumático vai ser aquela adoração mais lenta, uma adoração mais contida, uma adoração mais contemplativa, sem muita exposição daquilo que ele está sentindo. Mas não está sentindo nada, olha lá. Parece que nem tá. Não é assim que às vezes a gente fala, Frio. Meu Deus do céu. Frio, Levanta gelo. essa mão, pelo amor de Deus. Quem tá lá dirigindo o louvor, né? Que lute. Nossa, já Mas passei às vezes ele por tá isso. extremamente Conectado entregue. ali, né? Só que no modo temperamental fleumático dele. Já o melancólico, como é muito intenso, sensível, profundo, aquele louvor toca a alma e você vai ver a expressão do rosto. Às vezes não vai ser tão assim expansivo, mas você vai ver que vai chorar, vai trazer um espírito que você olha e fala, ei, você tá quebrantado. Mas Tá não em tem dia. tanta expansão, porque a reação dele é lenta e ele é mais introvertido. O sanguíneo vai ser o que vai... Na maioria das vezes, claro, a gente está falando de inclinação, nós não somos só temperamentos, mas se estiver só no temperamento, vai ser aquela adoração intensa pra fora, vai cantar mais alto do que o louvor lá de Divide a cima. voz lá embaixo. Ajuda o louvor lá Ajuda o embaixo. louvor lá de E baixo. ela quer incluir todo mundo, então ela quer puxar. E se ela é da oração, ela vai buscar para orar junto, porque tem a intensidade e a expansividade junto. Já o colérico vai ser aquele colérico que está adorando, mas está controlando tudo. Está observando tudo. Se errou a letra, ele já abre o olho. Como se tivesse assim, ei, vamos fazer o negócio direito. Você tá dando risada, eu sei por quê.
Porque Ai, o gente. pastor é assim. Esse é o pastor da Esse é o igreja. pastor da Aqui, ó. Aqui assim, de mãozinha e assim, ó. Só- Olhando o relógio, organizado e controlado. Um abraço, pastor. Precisamos dos 4? Claro que sim. Mas no ambiente espiritual, o que cada um de nós precisamos vencer, olhando para a nossa natureza, o fleumático precisa ser mais intencional nas suas entregas. Porque senão ele passa pela vida espiritual de maneira muito linear, de maneira muito superficial mesmo. Porque na cabeça dele é isso que tem que fazer, ele não questiona, ele só faz. E quanto de profundidade, quanto de fato você mergulhou nisso? Ele nem sabe responder, porque ele sequer questionou essa questão. Eu só estou fazendo. Ele tem que tomar cuidado, porque como ele é muito dirigido, né? Vai lá e faz. Tem que orar, tá bom. A gente pode cair nesse defeitinho de não mergulhar profundamente, de ficar superficial. O melancólico, ele tem que vigiar na questão de levantar ídolos. Que o melancólico, ele tem muito essa expectativa na relação. Então, às vezes, ele levanta ídolos no sentido de você é a referência máxima que eu tenho de mulher de Deus. E se você falha na cabeça dele, se você falhou, você pode até não ter falhado, mas ele gerou uma expectativa tão grande que no dia que ele vê você, de repente, não falando direito com ele aquilo ali já toca na espiritualidade dele. Ele já começa a questionar. Será que existe gente que realmente eu possa confiar? Isso vai ser uma interferência no relacionamento dele com Deus. O sanguíneo, ele tem que sair desse lugar da impulsividade. Porque o sanguíneo é essa montanha-russa de emoção. Então, hoje eu tô, entregue ao Senhor. Amanhã eu já não quero mais nada. Cansa, viu? Cansa. Cansa. A gente vê Davi assim, né? Nessa verdade. coisa assim, ó. Aquieta minha alma, Senhor, mata meus inimigos. E o colérico, ele tem que tomar cuidado, porque ele tem dificuldade de submissão. Então, às vezes, ele quer mandar no próprio Deus. Porque ele tem uma força de realização muito grande. E ele está sempre vendo na frente. Então, se o líder espiritual do colérico fala assim para ele, olha, eu quero que você passe uma semana fazendo assim, 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 seu devocional. Beleza, ele acredita no líder? Ele confia no líder? Ele se submete ao líder? Submete, então ele vai fazer, mas ele vai fazer do jeito dele. Aí no final da semana o líder fala, e aí, como é que foi? Fez? Fiz, mas eu fiz assim, assim. Por que você não fez do jeito que eu mandei? Não, porque eu pensei que assim ia ser melhor. Ele está sempre querendo mudar o que foi direcionado, porque na cabeça dele vai funcionar melhor, justamente porque ele tem essa característica de querer dominar e controlar tudo. Isso também ele faz com Deus. Então, você está vendo que, às vezes, o nosso modo temperamental, se a gente não deixar realmente o Espírito Santo nos conduzir, vai ser para nós um desafio, até na nossa vida espiritual. Eu ia falar uau de novo. Uau. E voltando um pouco para relacionamentos, né? Temperamentos e relacionamentos, tanto com Deus quanto com as pessoas que estão do nosso lado, família, igreja, né? Que é o nosso contexto. Existe uma grande importância da gente entender quem a gente é, e o nosso temperamento, porque isso influencia diretamente, né? Como você disse no início. Se eu entendo qual é o meu temperamento, eu sei que eu posso mudar para que o meu companheiro, para que a minha família, para que as pessoas que estão próximas a mim me entendam e eu entenda cada um deles, para melhorar esse relacionamento. Agora, quando a gente sabe, a outra questão também a gente sabe que a gente por exemplo, eu sou fleumática, mas se eu não tomo uma iniciativa, também não adianta de nada eu conhecer, simplesmente conhecer para não ser, daí não adianta. O relacionamento, daí eu queria que você comentasse um pouco sobre qual a importância do relacionamento do próximo, no nosso próximo, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, qual a importância do temperamento e de você saber o temperamento para você poder aplicar isso para ter relacionamentos melhores e saudáveis. Eu tenho visto Deus realmente querendo soprar esse tema para os 4 cantos do mundo, justamente porque, ao compreender quem eu sou, e ao compreender quem o outro é e as nossas diferenças, automaticamente brota no nosso coração um amor genuíno pelo outro.
Então, aquilo que antes me irritava em você, nossa, mas como ela é devagar, meu Deus do céu, por que... Sabe, eu falei meia hora, ela respondeu, amém, querida, vamos orar. A gente começa a olhar para essas qualidades, para essas características, de uma maneira mais empática, mais misericordiosa. Não é comigo. Ela não está fazendo isso para me afetar. Meu marido não age assim para me humilhar. Minha mãe não fez assim comigo porque ela não gostava de mim. Porque você sai da pessoalidade e começa a enxergar essa pessoa como ela é. Entendendo que foi Deus quem a criou e a criou desta maneira. E se Deus não erra, imagina se eu vou começar a querer que você seja diferente daquilo que Deus te criou para ser. Então, compreender o nosso temperamento em todos os nossos relacionamentos precisa nos levar para este lugar. Se fica só no, você é assim porque você é sanguínea, né? Sem noção, tá errado. Esse conhecimento está te limitando ao invés de ampliar as nossas possibilidades nos nossos relacionamentos. A gente não pode usar esse conhecimento para rotular, para criticar, para reforçar negativamente. Essa é fleumática, né? Logo vi, que assim, esse é assado. Aí o que a gente faz? A gente só traz as fraquezas. O que é? E para que é um conhecimento? Para trazer o quê? Libertação. Amadurecimento também. Para trazer amadurecimento, para melhorar, para facilitar nosso convívio. Se eu utilizo de uma ferramenta que é tão boa desse jeito, eu estou utilizando mal. E a gente viu, né, olhando agora que nós somos uma profissional desse assunto, a gente viu o quanto que os temperamentos foi deixado de lado por muito tempo, principalmente para nós, protestantes, porque pessoas estavam se escondendo atrás dos seus temperamentos para não amadurecer, para não melhorar seu caráter, para não se submeter a Cristo, para não cumprir o ID. Tudo era assim, por que você não fez? Porque é o meu temperamento, eu sou sanguínea. Quem é que quer um estudo desse? Quem é que quer utilizar disso de uma maneira correta? Né? Então, quando a gente pega da maneira correta, é essa. Eu saio da pessoalidade, agora eu estou te vendo. É assim que Jesus faz com a gente. Ele não olha para mim com as minhas fraquezas, com as minhas misérias, com os meus pecados. Ele olha e me vê, porque ele me vê naquilo que eu posso vir a ser. Esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa obrigação. Diante do evangelho e diante do conhecimento do outro. Só para isso que serve, falar. Porque senão a gente não vai para lugar nenhum com essa É lindo, porque o Sermão do Monte, né, antes de Jesus se assentar, lá em Mateus vai falar, né, que Jesus olhou e viu a multidão. Né? Ontem estava lendo João, Evangelho de João, logo no comecinho, vai falar que nós fomos escolhidos não por carne, por sangue, né, pela vontade do homem, mas porque Deus nos escolheu, né? Deus nos chamou. Então, não há falhas na criação do Senhor. E ver a multiforme graça de Deus na criação e nas suas criaturas, né? Seja na natureza, que a gente vê sei lá quantos tons de verde, sei lá quantos tons de amarelo, o rabinho do esquilo, que assim, não precisava ser assim, mas Deus quis que fosse assim, cheio de graça, né? Cheio de formosura, da mesma forma com a gente. E somos muito tendenciosos a sempre pegar o conhecimento e querer usar aquilo para o mal, né? É o corpo da nossa carne que Paulo fala tanto, né? Sim. Nossa, eu não aguento mais. Senhor Jesus, volta, que aí eu não tenho que ficar pegada a esses pecados que ainda insistem em bater a porta. Então, é muito importante ouvir sobre isso, porque realmente, depois de, né, seguindo a Fernanda, conversando com a Flávia, a gente vai conhecendo os temperamentos lá em casa mesmo. Eu olho pro meu marido e falo, gente do céu, tá bom. Eu vou, então, por essa estratégia aqui para conversar sobre isso daqui. Com o fulano, eu vou por esse caminho, porque eu sei que vai dar uma empolgada, vai animar, né? E isso acaba ajudando a gente até a se completar. E a gente falou muito sobre isso, né? Sim, de se complementar. Eu e aqui a Flá, né? Uma que é mais centrada e tudo mais, eu ali mais explosiva, mais expansiva, também tentando ser mais, né? Calma, controlada. Outra, né? Aprende, olha, às vezes eu falo, nossa, eu queria ter essa calma da Flávia. Às vezes irrita, né, amiga? Às vezes a gente fala assim. Hoje de manhã ela perguntou, e aí, você tá feliz? Você tá feliz, né? Eu tô tranquila. Você tá ansiosa? Não tenho ansiedade. Eu falo, eu quero aprender a ser fleumático. Porque fleumático não tem gastrite, fleumático não tem ansiedade, não tem crise, né? Não sofre. É isso aí. E é mesmo. Pra sofrer demora, né, gente? Demora.
E às vezes ela passou o sofrimento, aí ele fala que sofreu. É bem isso mesmo. Ai, é muito sensacional. Tô amando. Ô, Fê, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você acredita que entender o temperamento pode ajudar a descobrir os nossos dons e usar para o reino de Deus? Eu acredito demais nisso. Inclusive, eu tenho até uma frase que eu digo que o temperamento aponta um destino. Aponta um destino porque a gente tem ali dezenas de potências, de forças, né, que são naturais para cada um de nós. O sanguíneo, por exemplo, o sanguíneo, ele tem o otimismo, ele tem alegria, ele tem intensidade, ele é criativo, ele é extremamente carismático, agregador, ele é a alegria do ambiente. Isso são potências. Se você olha para o sanguíneo e fala assim, meu Deus, ele foi criado assim com propósito. O propósito de Deus não falha. Então, pega todas essas fortalezas e coloca a serviço do reino. Você vai ver o quanto que o reino vai ganhar neste lugar do sanguíneo, olhando só para as potências dele. Se ele dominar, então, a inconstância, deixar de ser, né, essa montanha-russa, não ficar só empolgado, mas ir até o fim, o reino ganha demais com ele. Então, eu olho para cada temperamento, olhando para suas potências, claro que está apontando destino. Né? Eu ponho um sanguíneo para dar o bom dia, a paz do Senhor na igreja. Claro que eu coloco, porque eu sei que ele vai levantar todo mundo. Vamos, gente, levanta! E a igreja responde, porque a igreja sente que é genuíno, não é forçado. Sim. Aí vai eu lá, tá? Vai eu, na minha natureza. A paz, graça e paz, igreja. Vamos levantar, irmãos. Os irmãos já ficam... E aí eu quero terminar isso logo, porque a gente quer ir lá e quer encerrar o processo. Ela não, ela quer ficar, porque ela ama. A gente quer e quer terminar logo. E aí a gente faz o quê? Nem percebe que os irmãos nem levantaram, porque sequer ouviram Já nossa começa. voz. Já faz a oração, amém, e sai. É isso mesmo. É isso. Então, É você isso entende mesmo. que você tem um dom, uma capacidade que é genuína e que serve ao reino? Como é que o fleumático vai servir? O fleumático vai servir na calmaria, na paz, na tranquilidade, sendo sensato, trazendo razão para a situação que está muito emocional. Então, ele chama a igreja para uma oração, chama a igreja para um descanso, chama a igreja para... Confia no Senhor, descansa. Essa tempestade vai passar. Também Deus usa muito o fleumático nessas suas potências. Então, claro que nós precisamos do fleumático, porque ele também tem dons que servem ao reino. E tudo, no final das contas, é para servir ao reino. Então, quando eu olho para esse fleumático, nas potências dele, eu vou utilizar de maneira que o reino cresça junto com as potências do sanguíneo. Quando eu olho para o colérico, eu sou fã declarada. Mas a gente olha para a potência do colérico, resolutivo, realizador, extremamente prático, objetivo, forte, não tem tempo ruim. Olha para Paulo. Não, estou preso, estou pregando, estou sendo... Nada parava Paulo, porque ele tinha um propósito. E cumprir esse propósito é o que motivava ele. E esse é o colérico no reino. Então, o colérico não tem tempo ruim. Ah, estão falando mal de mim. Tá tudo bem, eu tô aqui pregando. Ah, porque não gostaram da tua pregação. Ah, o problema é deles, eu vou continuar pregando. Isso contribui com o reino. Na sua fortaleza, na sua excelência. Tudo que o colérico faz, ele faz de forma excelente. É uma visão de águia. Então, ele enxerga o que a igreja precisa, o que o membro precisa, e ele é diretivo. Ele não fica esperando a coisa acontecer, ele faz a coisa acontecer. Isso serve ao reino. Então, também aponta um destino. Você pega um colérico administrando uma igreja, meu Deus do céu. A igreja transformada de um ano. Por quê? Porque tem força de realização. E aí eu venho para o melancólico. O melancólico é a pessoa mais excelente para lidar com o ministério no sentido de pessoas. Por quê? Porque ele é profundo, observador, extremamente analítico. Então, quando ele fizer alguma suposição, ou alguma proposição, ou alguma fala, aquilo está baseado em fundamentos, não é da boca para fora. Ele pensou, analisou, refletiu, desenhou, planejou. Isso também serve ao reino. Tanto é que Deus escolhe um melancólico, que é Moisés, para liderar aquele povo mais difícil que tem na Bíblia.
Por que Moisés, melancólico, por que não escolheu um colérico? Por que não chamou Arão? Porque Arão, pra mim, é sanguíneo. Por que chamou Arão? Que, né? Gente boa, e aí, galera, vamos lá, vamos sair. Não, a gente não pode comer, não pode guardar maná, não falei? Não. Por que o Moisés? Porque Moisés era estruturado, no sentido dele ter ordem em tudo que ele fazia. Isso serve ao reino e aponta destino. Combinar os 4 é perfeito, porque a igreja ganha nas 4 potências. Então, a gente tem que parar de ficar, tem um melhor que o outro. Porque é mais difícil para um do que para o outro. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas se a gente foca em Cristo, naquilo que ele nos deu para servir ao reino, não tem o que fazer. Você vai continuar e vai amar o seu irmão melhor, porque você sabe que você aprende com ele, já que você precisa de complemento da sua natureza. Então, é para isso também. A gente aponta destino, né, na nossa natureza. Ai, glória a Deus. Nossa, é lindo demais saber que o Senhor nos escolhe. E para mim, essa frase me marcou aqui agora, sabe? Que isso aponta o nosso destino. Porque realmente a gente olha, né, para algumas pessoas da convivência e vê, essa pessoa mais criativa, né? A gente tava conversando natural, esses dias. né? É natural. Fala, nossa, Ana, você tá liderando quantas coisas dessa vez na igreja? Fala, umas 5. Graças a Deus, agora e gosto. E o pessoal fala assim, mas tem que parar. Fala, quando eu fico quieta, me dá ansiedade. Sim. Sabe aquele negócio assim, de você ficar... Estou perdendo alguma coisa. Nossa, não dá. E ao mesmo tempo você vê algumas pessoas que têm esse temperamento mais fleumático, mais tranquilos, né, na igreja, trazendo esse equilíbrio. Eu falo porque, nossa, a Flá na liderança ali das mulheres, isso é muito necessário. Eu vejo muito como necessário. Porque são muitas mulheres, né, Flá? Sim. Com talvez questões diferentes, problemas diferentes, dificuldades diferentes. E você tem que ser muito sensata. Para lidar com isso. Tem que ser muito sensato. Então, nós falamos recentemente sobre isso, de estar aonde Deus quer que você esteja, independentemente do seu temperamento. Isso. Porque às vezes você é um fleumático que Deus te botou para liderar, né? Para botar a cara a tapa ali, para ficar de frente com a situação. E você vai precisar se amadurecer como ser humano, né? Como cristão. E é nisso que a gente precisa confiar. Porque se eu fico, nossa, mas... eu não consigo, porque... Não, manda a Ana. Ana gosta desse lugar. Não, foi o que Moisés tentou fazer. Vocês lembram? Verdade. Não, Deus, eu não sei nem falar. Eu não, Deus, manda Arão. Né? A gente tenta fazer isso mesmo. Não é normal, porque a gente fica inseguro. E parece que tem outras pessoas com mais habilidades que a gente. Mas Deus não erra. Ele te chamou... dê o seu sim e ele vai te capacitando ao longo do processo. Glória a Deus. Eu sempre falo isso, gente, eu tô com uma agenda de um colérico, eu sendo fleumática. Só eu e Deus sabemos o quanto é custoso. Mas só eu e Deus sabemos também o quanto eu já cresci nesse processo de dizer sim, Deus, a minha agenda é tua, faz o que tu quiseres. Porque se eu tivesse rendido a minha natureza temperamental, não, Deus, imagina, fleumática, eu não tava aqui conhecendo vocês, né? Então a gente tem que pensar nisso. Exato, porque eu me incluo muito nisso e a gente só tá aqui porque eu sei que é Deus. É Deus, porque por esse conhecimento e pela minha natureza, eu estaria debaixo da minha cama, debaixo da mesa. Escondida, né? Exposição zero, né? Porque, por conta disso, me conhecendo. Só que é desconfortável. Claro que é desconfortável. Só que Deus tem um propósito. Sim. E eu consegui entender isso. As duras custas, duras penas, mas estamos aqui. Né? Estamos aqui. Poderia ter sido antes? Poderia. Mas estamos, como eu falo, né? Eu comentei aí antes que eu sou uma fleumática em redenção. É um termo que eu me classifiquei. Perfeito. Assim, porque é complicado, é difícil, mas eu não posso ficar parada onde eu estou. Mas eu não falo bem, tá? A gente precisa começar de algum lugar. Isso. Precisa começar de algum lugar. Fazer, e eu tenho certeza que Deus tá no negócio e Deus vai abençoar e capacitar a gente. E Deus tem um tempo, né, Flá? A gente Deus estava tem um falando tempo. sobre isso há algum tempo atrás. A Flá acompanhou ali o meu tempo no calabouço. Que o sanguíneo No entra, sofrimento. Não, foram assim... No poço. né? A gente já compartilhou no podcast 2 anos ali que eu passei com muita crise, sem querer olhar pra cara de ninguém, afundada. E eu vi, assim... É bom você falar, porque a gente imagina que sanguíneo nunca... Não sofre. Não né? sofre, não tem tristeza. Gente do céu, não. E é um negócio que você fica assim... Você pensa, você problematiza, você já
pensa, cara, nem aconteceu. Sabe quando você dorme assim, quais falas eu posso falar amanhã? O que eu posso perguntar? O que eu posso fazer? E amanhã no congresso? Como que vai ser? Que horas que eu chego? Não sei. Calma, só dorme, né? Eu canto antes de dormir. Eu canto, oro, falo, revivo. Eu falo, ser sanguíneo é cansativo, né? Não, amiga, conviver então. Eu imagino. A pessoa acelerada. Eu cheguei no carro, não parei de falar. Aí a Flávia, voltando ao tema. Ao que você falou antes sobre aquele ponto. Mas o que eu vejo? Hoje, pra mim, isso eu tenho muito claro, assim, que Deus colocou a Flá num local até de holofote, de destaque, para ela se colocar e se posicionar. E, ao mesmo tempo, intimamente, Deus me tirou desse lugar. De falar, não, calma, né? Até... recentemente, eu saí, por exemplo, do grupo de louvor, onde eu era dirigente, cantava, e eu falei, meu Deus, por quê? E eu só sei que eu conversei com o pastor e falei, eu só sei dizer que eu tenho que sair. E já faz 5 meses que eu tenho que sair, eu não saí, eu tô aqui brigando comigo e com o Senhor, né? Falei com o meu líder, falei, não tenho o que falar, não aconteceu nada, mas eu tenho que sair, eu não sei. E aí eu vejo o Senhor me trazendo mais para algumas coisas de bastidor, de auxílio, de estar junto, né? De se esconder um pouquinho mais, sai um pouquinho da frente, ajuda, empurra, né? Quem precisa estar mais ali. Então, Deus, ele não só... Ele faz tudo perfeito, né? Ele faz as nossas personalidades de forma muito perfeita, mas até o nosso caminho, né? Que a gente vai trilhar de maneira em conjunto, ele faz de um jeito grandioso, assim. Aí você tá falando, eu tô lembrando da poda, né? Que ele também corta a árvore que dá fruto. E ele faz essa poda justamente para a gente crescer mais forte. E a poda, na minha opinião, aqui olhando para o nosso tema, é ele falando assim, tá muito expansiva, tá muito aparecida. Vamos dar um equilíbrio, eu vou podar, eu não vou arrancar. Porque eu preciso de você assim, eu te criei assim. Isso não é um problema, eu só preciso podar. Porque quando eu podar, vai ficar mais bonito, vai dar mais fruto. E fruto que seja de fato para alimentar o povo, não para te alimentar na sua vaidade ou na sua vontade de estar no holofote. Exatamente. Então, Deus faz isso com todos nós, ele te podando também. Agora vai, não é para ficar escondida não, minha filha, levanta, põe a tua cara. Assim ele fez comigo também, até hoje, eu não sei se você passa por isso, mas até hoje eu falo assim, Deus, por que eu? Todo dia. Que eu... Todo dia, é sério. E você sabe que quase todo dia eu falo assim, Deus, eu acho que vai ser meu último ano, né? Porque parece que na minha cabeça, não, isso não é pra mim. Daqui a pouco Deus fala, calma, filha, acabou, volta lá pro teu lugarzinho, vai fazendo o bastidor do jeito que você gosta. Eu ia até perguntar isso, Fê, porque não tá nem no nosso roteiro aqui planejado, mas quem te segue fala assim, jamais que ela é uma fleumática. É verdade. Jamais. Capeta. Jamais. Sanguínea. Né? Imito direitinho, né? Muito. Arrasei. Tá top. Mas o que eu queria perguntar? Porque eu acho que essa pode ser uma boa dica pra quem tá em casa e até pra gente, né? Usufruir dessa dica. Como que lida com isso? Porque você tem o seu temperamento, você sabe onde você gostaria de estar, mas também sabe aonde Deus quer que você esteja. Como que você lida com isso? Como que você faz pra aguentar essa rotina toda? Então, quando a gente... Dá uma dica aí, irmã, pros fleumáticos. Esse lema do amadurecer o nosso destino não é pra fora, é pra dentro, é pra mim o tempo inteiro. Por quê? Porque eu preciso, desde o dia que eu me converti e aceitei Jesus, eu falei pra Deus, Deus, eu não vivo mais eu mesmo. Agora é contigo. Até aqui, eu tinha 27 anos quando eu me converti. Até aqui eu fiz escolhas que não foram legais pra mim. Então, eu já provei pra mim mesma que eu não sei conduzir a minha vida. Mas o Senhor sabe. Então, se o Senhor sabe, toma a minha direção. E nesse dia, eu lembro de ter feito um voto com Deus de não dizer não para nada que Ele me comissionasse a fazer. Então, este voto me ajudou demais. Porque toda vez que eu tendia a não ir, eu lembrava, eu fiz um voto. E lá em Eclesiastes vai dizer que se você fizer um voto, é melhor que você cumpra e seja rápido em cumprir. Ou então você não faça um voto. Eu levei isso muito a sério. Então, esse voto me ajudou demais. Todas as vezes que o meu temperamento quiser falar, imagina, sai correndo. Sim,
Sim, e assim foi para o digital, assim foi para fazer live, assim foi para fazer a minha primeira palestra, assim foi para escrever meu primeiro livro, assim tem sido até hoje. Então, se Deus me comissiona, e tem que ser Deus, tá? Não tem que ser uma estratégia de marketing que vai me fazer ganhar 1 milhão. Não. Deus mandou. Deus está nisso. O meu sim não é para o homem, o meu sim é para ele. Até porque, se no processo o trem não sair do jeito que eu imaginei, eu sei que ele está no processo e que no final vai dar tudo certo. Então, primeiro é isso. Fazer este voto com Deus. Dar o seu sim para ele. Não é para homem, não é para suas vontades, não é para seus desejos, é para ele. Depois, você age de forma intencional. Por isso que eu falei assim, eu imito o sanguíneo. É verdade. Qual é a melhor maneira de você vencer um mau hábito? Criando outro. Isso é neurociências. Então, se eu quero criar outro hábito, eu preciso olhar para aquilo que eu quero ser e preciso ser e começar a fazer igual. Mesmo que seja de forma intencional. Então, sanguíneo, você quer, as pessoas gostam, é legal, fica gostoso o ambiente, fica, então por que não? E aí eu olho para o colérico. Eu olho para o colérico e falo, colérico, resultado. Então, o que vem antes? Vem resultado. Então, se aqui eu preciso me determinar a conseguir este resultado, então eu também pego um pouco do colérico para isso. Se eu sou uma especialista em pessoas, eu preciso usufruir desse ensinamento. Então, eu pego de cada um o que me é suficiente e necessário para aquele tempo, e intencionalmente eu começo a agir daquele jeito. Vai ficando mais genuíno. Porque você vê que você não precisa ser refém da sua natureza e que Deus é tão perfeito que te deu uma personalidade que você pode conquistar características de outros temperamentos. Mas qual é o nosso foco? Ser como Jesus. Sim. Então eu pego o que é potência no outro temperamento. Eu não vou pegar o que é negativo, que é fraqueza. Eu pego o que é potência porque as potências apontam para Cristo. Né? Cristo é intenso, Cristo é motivacional, Cristo é agregador, Cristo é sensato, Cristo é diretivo, prático, objetivo, é para alimentar. Bora, me dá lá os 5 pães e os 2 peixinhos. Não é isso que fez? Objetivo, igual um colérico. E ele também é profundo, ele também é ordenado, como um melancólico. Então eu pego tudo que é bom e aponto para Cristo, de forma intencional. Ai, mas é tão difícil. Claro que é, minha gente. Fácil é ser o quê? Nossa natureza. É difícil mesmo. É verdade. Mas onde que você quer chegar? Na eternidade. Espero eu. Que lindo, que aula, né? Muito bom. Preciosíssimo esse episódio, hein, Fê? Preciosíssimo. Fala, né, minha gente? Mas eita. Não, tema super necessário. Mas estamos chegando ao fim, Fô. Que pena, Vamos caminhando. Para o fim. Para o fim. Já tá na hora da Fernanda fazer a sua... Merchan? Seu merchan? Faça. Onde as pessoas te encontram? Ai, Fernanda, eu preciso de respostas para a minha vida. Fernanda, me ajuda. Bom, super fácil, super prático. Todos os meus arrobas em todas as redes sociais é a Fernanda Boaventura. Então tem o A na frente e o meu nome, Fernanda Boaventura. Instagram, TikTok, Spotify... YouTube é diferente porque tem um A no final duplicado. Então, é a Fernanda Boaventura A. É assim que me acham. E todas as redes lá vai ter um link de todos os meus produtos. Então, da minha formação certificada pelo MEC, dos meus cursos para iniciante, dos meus livros, para contratação de palestra, treinamentos corporativos, análises de temperamentos, inclusive o site lá das analistas MFB, para você encontrar a sua e fazer a sua análise também e mergulhar nesse universo. Ótimo. Demais. Dicas? Vamos dica final? Vamos. Aquela dica, assim... que você pode dar para o pessoal lá de casa, para a mulherada aqui? Para a mulher especificamente? Isso. Bom, a mulher ela tem um universo e hoje muito produtivo, né? A gente está em várias frentes, a gente tem que ser várias coisas e às vezes a gente tem que ser mais do que a nossa capacidade atende. E eu tenho visto que isso tem sido um sofrimento, principalmente para nós mulheres cristãs que estamos no nosso processo de amadurecimento. Então, a minha sugestão para essa mulher que quer amadurecer e quer amadurecer de forma sólida, primeiro, se aceite. Compreenda quem você é. Ame quem você é. Deus não errou quando te fez. Você não precisa ser igual a ninguém. Você só precisa ser você. Esse é o presente mais precioso que Deus nos deu. A nossa personalidade. Que é só você que pode ser. Né? Então, invista nisso. Invista em saber quem você é. Invista em saber de onde você veio.
Identifique-se com a tua identidade de filha amada de Deus. Aceita que você é amada, independente do que você viveu na sua infância, que está vivendo hoje. Você é amada do jeito que você é. E a partir disso, dê seu sim a Deus. Faça desse sim um processo e um propósito de vida. Até que Jesus volte, tudo que ele te comissionar a fazer. Se é para entrar em casa e ficar dentro da casa, dedicando tudo que você pode, o seu melhor para o seu marido, para os seus filhos, faça. Tem valor demais nisso. Isso é um baita de um ministério. Se não, se Deus está te chamando para cuidar de mulheres lá fora, dentro da igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, faça. Dê o seu sim e faça o melhor que você pode nisso. Sem comparação. Porque Deus é um Deus que nos usa de uma maneira surpreendentemente nova a cada dia. E Ele está sempre ali, ó, nos poldando para que nós cresçamos mais e sejamos melhores. Então, eu tenho pedido ao Senhor mesmo esse lugar de mulheres que se amam, sabem quem são em Deus, porque mulheres que se amam e sabem quem são em Deus aplaude outras mulheres, levanta outras mulheres, né? Tem capacidade de elogiar. A gente está vivendo num tempo em que a gente tem dificuldade de acreditar que você é melhor do que eu. E tem esse lugar também. Às vezes você é melhor em alguma coisa, eu sou melhor em outra. Isso não nos diminui, ao contrário, né? Então, que você, mulher, tenha esse lugar de compreender quem você é, para que você seja aquilo que Deus te chamou para ser. Amém. Amém. Fernanda, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso espaço. Amém. Eu tenho certeza que Deus te usou muito e vai te usar ainda muito mais. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Para todos vocês que nos assistiram até agora, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até o próximo episódio. Um beijo, até a próxima.